Olá, querida e amável pessoa do YouTube, seja bem-vindo. Mais um vídeo, dessa vez, um vídeo sobre por que você não deve confiar tanto em referências anedóticas assim. Essa semana, ou semana passada, não lembro, eu acho que foi semana passada, depende de quando esse vídeo for ao ar. Eu assisti aqui, reagi a um vídeo do pastor Iago Martins, onde ele fala sobre um suposto movimento, um suposto movimento dentro do movimento LGBTQIA+, que teoricamente estaria envolvido com assédio de crianças e que teoricamente estaria envolvido com crimes envolvendo crianças. E para argumentar, entre os argumentos, no final do vídeo ele cita toda uma bibliografia, mas durante o vídeo ele não cita e não usa essa bibliografia como amparo para o seu vídeo. No vídeo, ele cita como base, ele pega como base três vídeos. Três vídeos aleatórios, três vídeos que não têm relação entre si, mas que ele constrói uma relação através dessas referências anedóticas. E o que é referências anedóticas para ciências? São referências onde você não tem uma associação. São eventos isolados que você não cria a relação entre eles. São referências que não podem ser usados como argumento para basear a sua tese. O que é a sua tese? A sua tese é uma ideia. Então, a ideia por trás toda do vídeo é que existe uma seita ou um grupo dentro do grupo que quer ir atrás de crianças. E o que ele usa para isso são vídeos que não provam isso, porque no seu cerne não provam que ele está querendo dizer. Nenhum daqueles vídeos teve a prova de alguma organização, de algum tipo de plano, algum tipo de documento. Os vídeos seriam provas se tivessem associados a algum tipo de movimento. Por exemplo, se todos aqueles vídeos fossem patrocinados por um grupo que patrocinou aqueles movimentos com tal intuito. Mas quando você joga esses vídeos no ar e cria uma tese em cima deles, quando são vídeos aleatórios de vários pontos, você está usando de referências anedóticas, de referências que não podem comprovar a realidade por si só. É isso que uma referência anedótica é. Não quer dizer que aconteceu em um lugar X que a realidade foi comprovada por conta disso. Não é porque uma experiência pessoal minha se realizou que o mundo é baseado nessa experiência pessoal. Não é porque você passou por um acontecimento que aquele acontecimento é generalizado sobre aquele tipo de pessoa. É só você pensar. Por que que é um preconceito e é uma referência anedótica você falar que todas as pessoas de pele escura são bandidos, porque você foi assaltado por um bandido dessa pele escura? Porque não quer dizer que todos os assaltantes em todos os lugares do mundo sejam feitos por pessoas de pele escura. E além disso, não tem nada na genética daquela pessoa que propõe aquilo, que faça com que aquela pessoa tenha mais vontade ou mais estatísticas para isso. E para provar isso, eu decidi fazer o contrário. Decidi fazer o inverso com a religião, vamos dizer assim. Esse vídeo não tem intuito nenhum de ser um discurso contra a religião. Eu só vou usar a religião como pano de fundo aqui para falar sobre referências anedóticas. E foi o que eu fiz. Eu fui na internet, pesquisei de 3 vídeos de pastores falando sobre homossexualidade. E esses 3 vídeos estão desconectados no tempo e espaço. E esses 3 vídeos não são dos mesmos pastores, não são das mesmas organizações, mas eles estão falando sobre o mesmo tema. Então eu gostaria de mostrar esses vídeos para você agora e conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Chega de enrolação, vamos pro vídeo. Chega de enrolação, 4 minutos de vídeo, né? Já, já falei mais do que eu. Já falei muito mais do que uma introdução, mas essa, acredite, foi a introdução. Vamos lá, primeiro, o ator Silas Malafaia, numa comissão de direitos humanos, lá em 2011, falando que homossexualismo, ele usou o termo errado, e não é errado porque eu quero corrigir o pastor, porque eu sou mais inteligente que ele, mas porque a própria OMS não utiliza mais, porque o homossexualismo era quando a homossexualidade era tratada como um CID. O que é um CID? O CID é um diagnóstico médico. Então, por exemplo, se você tem pressão alta, existe um CID na literatura médica, um código para classificar a hipertensão. Se você tem depressão, você é diagnosticado com CID. É um código médico para os médicos se comunicarem e para a comunidade médica poder se comunicar. A OMS, geralmente
é uma das associações que influenciam nessa categorização, ela tratava a homossexualidade como uma doença, por isso o sufixo ismo, homossexualismo. E um CID. A pessoa, quando era homossexual, ela tinha um CID médico. Hoje em dia a gente sabe que não tem nada a ver com doença, por isso que o termo, além de ser preconceituoso, caiu em desuso mesmo. Não é só uma questão de ser preconceituoso. Além de ser preconceituoso, que é o motivo para não usar, ele é uma palavra desatualizada mesmo. Você só tá sendo desonesto intelectualmente, ainda mais o pastor Silas Malafaia. Eu posso cobrar isso dele. Talvez eu não cobraria de um pastor mais humilde, não porque eu acho que ele é burro, mas do pastor Silas Malafaia a gente pode cobrar porque ele tem formação em psicologia. E ele deveria saber de tal, como um atuante da área. E eu só tô falando isso porque ele mesmo fala isso de si. Ele mesmo fala, eu sou formado em psicologia, quiseram caçar meu registro. Então, se ele mesmo advoga para si ser um psicólogo bom, ele deveria ter noção de que homossexualismo não é mais um CID médico. E por isso a palavra está desatualizada. Eu desconfiaria do trabalho de um profissional que ainda usa a literatura do século passado, sinceramente. Lamento que eu gostaria de ver aqui. Eu gosto de falar cara a cara, olho no olho. Rapaz, os caras nessa hora correm. Estão com medo de quê? Quer dizer que o negócio deles é só escondido, apadrinhado por alguém da imprensa, para poder chamar os outros homofóbico. Vamos começar aqui essa história, porque a história é muito interessante. Eu acho que é uma afronta aos negros. Eu começo aqui. Isso aqui é uma afronta aos negros. Querer comparar comportamento. O negro não nasceu ou branco e pediu para ser negro ou branco, ele é. A criança, ela não pede para ser criança, ela é. O idoso, ele não pede para ser idoso, ele é. Homossexualismo é comportamental. Querem dar status a comportamento, a raça? A história começa aqui. O que é o homossexualismo? É um homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. É isso aqui. Não tem ordem cromossômica homossexual. Que conversa é essa? Que paridade esses caras estão querendo? Aqui começa o erro. O erro começa aqui. Eles estão querendo uma coisa que eles não têm direito. Então nós vamos ter que fazer lei para tudo que é comportamento. Tudo que é comportamento do ser humano, vamos apadrinhar de alguma forma. Isso aqui é a minha primeira questão. Isso é uma vergonha. Isso aqui é a primeira questão. É vergonhoso. É vergonhoso esse negócio. Segundo. Então, o pastor falou aí, ele comete vários erros biológicos, né? Primeiro que ele comete o equívoco de confundir, de propósito ou não, fisiologia com orientação. Então, quando ele fala que não há ordem cromossômica para um homossexual, é porque a ordem cromossômica não é para isso. A ordem cromossômica define fisiologia. A ordem cromossômica define o órgão sexual que a pessoa vai nascer. E isso é uma das esferas da sexualidade humana. A sexualidade humana não acaba na sua genitália. A sua sexualidade tem a ver com várias outras categorias. E uma das categorias é a orientação sexual. E para a orientação sexual, nós temos sim alguns tipos de componentes genéticos. E hoje nós já sabemos que a orientação sexual é definida por genética, é inato. Nós não sabemos ainda quais são os genes especificamente. Nós temos alguns tipos de pistas já. Já sabemos que genes no cromossomo X influenciam muito na orientação sexual. E sabemos que a sexualidade é dinâmica. Então, é uma característica tão dinâmica, o que eu tô querendo dizer com dinâmica, tão caótica, ou seja, tem tantos fatores que influenciam, que não dá pra você controlar. Você simplesmente nasce com uma orientação. Vamos pro segundo vídeo. Vídeo pastor americano fala dos homossexuais na Umadeb, não sei como fala, desculpa. Estou sentindo a presença do Espírito Santo.
Every time you take advantage Cada vez que você dá of a vantagem, young lady's toma purity, vantagem da pureza de uma you are moça, making a você reservation está fazendo uma reserva in hell. lá no inferno. You grown adults Você é adulto that take advantage of young men que está tomando posse e and molestando young girls. crianças. You are making. Você está fazendo A reservation uma in hell. reserva no inferno. Let me say this. Deixa eu te dizer uma coisa. Every time Toda vez you turn a television que on você liga a sua televisão and you watch e você assiste the filth aquelas and misérias sexual e aquelas immorality coisas sexuais e and morais, you laugh about e it você ri sobre and you isso, think it's e funny, você acha que é engraçado. No. Oh, meu Deus! in your heart, E lá dentro do seu the coração, devil's taking o hold diabo está tomando conta and de you're você. making a E você reservation está fazendo uma reserva lá no inferno. Você pode achar que essa pregação dos anos 80 e 90, mas não, dos anos 2000. É muito cara do teologia do cagaço dos anos 90 e 80, né? Do medo de tudo, o demônio está em tudo, ele está em tudo, cuidado com seus olhos porque ele vai tomar. Mas não, é dos anos 2000, acredite. E ainda tiveram, cara, me importaram um gringo, né? Não tinha nada contra o gringo, mas acho que teria pastores brasileiros mesmo que poderia ter feito isso. every homosexual Todo homossexual has got a reservation in hell. tem uma reserva no inferno. Every lesbian Toda couple lésbica has got a reservation tem in uma hell. reserva no inferno. Every Todo transgender transgênero has got a tem uma reservation reserva no in inferno. hell. Every bisexual Todo bissexual has a tem reservation uma in hell. reserva no inferno. Every drag E queen, toda aquela drag every queen cross-dresser e prostituta has got a tem reservation reserva no inferno. in hell. Lá no inferno. Ele decorou todas as letras, igual o Thiago Santinelli falou, né? Ele decorou todas as letras do LGBTQIA+, pra não deixar ninguém de fora, né? É o pastor inclusivo do inferno. In the beginning, No princípio, God created Deus criou male homem and e female. mulher. É isso, não precisamos ver mais nada, né? Mas aí eu já posso começar a criar uma conspiração, né? Será que todos os pastores, existe um grupo de pastores que querem acabar com os homossexuais? Eu posso começar a chegar nas mesmas conclusões, né? Será que existe uma agenda dentro das igrejas? Será que existe um grupo, uma elite, mas não todo religioso, né? Será que existe um grupo dentro das igrejas que querem acabar com os homossexuais, que querem matar, que querem ir atrás dos homossexuais? Porque, pelo jeito, eles falam de uma maneira muito agressiva, né? Deus Malafaia fala que é comportamento, que eles não deveriam ter os mesmos direitos do que de defesa do que o negro. Esse aí tá falando de que todos vão pro inferno, todos vão queimar, né? E ainda compara eles com pedofilia, né? Com assédio de crianças, porque o discurso começa com assédio de crianças, né? Será que tem? Será que existe uma conspiração cristã, né? Pra ir atrás das pessoas? Porque, de novo, eu pego. Isso que eu tô querendo dizer. Se eu faço conexões desconectas entre si, eu posso criar a teoria que eu quiser. Então, eu peguei aqui 2 vídeos que eu posso criar a teoria que eu quiser. E para eu arrematar a minha teoria ainda, uma conspiração de que existe um grupo nas sombras de evangélicos que querem ter direitos de perseguir homossexuais, querem ter direito de matar e de tirar essas pessoas da sociedade, eu posso usar o exemplo máximo dessa semana, né? É o vídeo do André Valadão, né? Ele falando sobre a questão. Porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Ah, não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí.
Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode os 4 do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula. Então, o pastor faz como dizem em americanês, um call to action, né? Ele dá um exemplo de matar, de pegar as rédeas e faz uma chamada à ação para todos os fiéis que estão ali e dá carta branca para eles. Além de dar carta branca, esse discurso precisa ser analisado por uma pessoa especialista em discurso, né? Mas só dessa minha análise, você pode ver, na minha análise, né? Eu posso ver que ele ainda tá jogando a responsabilidade. Você imagina, para você que tá fora de uma igreja, muitas vezes, pode parecer bobo, mas é uma relação de poder ali. E o pastor é a relação de poder máxima, porque o pastor, ele é como se fosse enviado de Deus, não só sobrenaturalmente, mas também burocraticamente. O pastor pode definir disciplina, ou seja, pode te afastar da igreja, pode te fazer uma correção na frente dos membros. O pastor tem uma série de poderes litúrgicos que torna ele uma voz de Deus, né? E essa voz de Deus tá olhando para todos ali e falando, ó, se Deus pudesse, ou seja, aquele que me enviou, aquele que fala através de mim, ele matava todos os LGBTQIA+. E ele falou que ele não pode mais. Então agora tá com você. Ele vai falar que tiramos do contexto, ele vai falar que não é isso, que tem uma pregação maior, mas é um contexto de 1 minuto e meio, de uma tese sendo desenvolvida, eu tenho começo, meio e fim dentro desse 1 minuto e meio. E aqui, com esses 3 vídeos, eu podia bater o martelo e falar, ó, eu acho que é isso, né? Eu acho que temos uma organização de pastores, temos uma organização no oculto que querem tirar os direitos dos gays, que querem matar gays, que querem perseguir gays, usando 3 vídeos de maneira simplória, de maneira anedótica, de maneira interconectada, não respeitando que o fenômeno evangélico, que o fenômeno cristão é diverso no Brasil todo. Existem diversas ramificações. Que o André Valadão representa só a Igreja Batista Lagoinha, que o Silas Malafaia representa a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, que aquele rapaz ali, não sei que igreja ele representa, eles são alguns exemplos de um evento antropológico, sociológico maior. Eu acho que é esse o erro que se comete quando se faz análise daquelas marchas ali do orgulho gay ou das paradas gays. Pega exemplos anedóticos para se criar uma conspiração em cima e criar um grupo que nós não temos uma noção de que existe. E é um grupo invulnerável. Olha como é perverso. Perverso não no sentido de que essas pessoas são malignas. Perverso porque o ato acaba sendo perverso sem intenção ou não. Você cria uma conspiração que é irrefutável, porque como eu vou refutar um grupo que eu nem sei se existe, se não existe, que tá nas sombras, que é Illuminati, e ainda eu uso um assunto que todas as pessoas têm ojeriza, que abominam, que é o assunto da violência contra menores de idade. Aí o discurso fica impossível. Então o que deveria ser feito? Por exemplo, eu tenho aqui o exemplo dos pastores. Eu vou condenar toda a igreja? Não. Eu tenho que ir atrás de análise. Eu tenho que ir ao campo e analisar como que é a vivência de pessoas homossexuais, de pessoas gays nas igrejas, como eles são tratados para mim bater o martelo realmente. Os vídeos só são amostras, e a partir dessas amostras eu tenho que aprofundar. E é isso que isso deveria ser feito com a questão dos pastores. Os pastores estão preocupados, é uma preocupação genuína. Como o próprio pastor Iago Martins faz lá, é uma preocupação genuína com as crianças. Eu não acho que ele é maldoso, não tenho nenhuma noção, não tenho nenhum pensamento de que ele é maldoso. Mas a gente tem que ir estudar o fenômeno e entender que ele é complexo. Não bater um martelo de que existe um grupo conspiratório. E como exemplo disso, eu não tô falando que eu trouxe toda a verdade, todo o panorama. Eu só trouxe 2 exemplos de estudos que exemplificam isso.
Eu usei essa plataforma de compilador de estudos, que é o Cielo, e pesquisei estudos na área de ciências humanas e psicologia. Lógico que tem 1 milhão de estudos, eu só estou trazendo eles como exemplo do que fazer. Então eu peguei 2 estudos, essa plataforma é 0800, é de graça. Tem vários estudos postados em universidades e revistas as mais diversas, estudos em inglês, espanhol, português, que você pode baixá-los e usá-los como referência. Eu peguei 12 estudos, relações entre religiosidade e homossexualidade em jovens adultos religiosos. Então, como foi feito esse estudo? A gente não vai ler o estudo todo porque eu nem tenho tempo para isso e eu não quero entediar vocês. Resumo: o objetivo desse estudo é conhecer de que modo a homossexualidade tem sido compreendida por jovens adultos homossexuais praticantes de diferentes religiões. Foram entrevistados 11 participantes de ambos os sexos, com idade de 20 e 30 anos, praticantes das religiões católica, espírita e evangélica. Os participantes responderam a uma entrevista semi-estruturada, analisada pelo modelo bioecológico. A maior parte dos participantes relata que sua religião considera a homossexualidade como um pecado ou como uma doença. Então, eu vejo essas pregações e eu tenho o mote. Pô, a homossexualidade é tratado como uma questão negativa nas igrejas. Eles estão fazendo discurso violento contra essa questão. O que eu vou? Eu vou no campo, analisar e ver se não é só um exemplo anedótico. Ver se esse exemplo anedótico ele tem sustentação na realidade. Eu faço uma entrevista com participantes. O que é uma entrevista semi-estruturada? Uma revista semi-estruturada, eu não sei como, com detalhes, quais foram os autores que eles usaram. A gente pode depois até ir na bibliografia, né? Mas uma entrevista semi-estruturada geralmente tem perguntas já pré-estabelecidas pelos pesquisadores, mas os pesquisadores têm noção de que eles não podem determinar o contexto. Os pesquisadores não sabem o que se passa no contexto. Então, durante a entrevista, você vai adicionando perguntas que surgem na hora, porque o próprio entrevistado vai trazer o contexto. Então, quando você entrar naquele contexto, você vai ver, às vezes, que uma pergunta que você ia fazer não faz sentido, que outra pergunta faz sentido. Você vai ver que aquela pergunta foi mal elaborada por você, porque você não estava no contexto do entrevistado. Você vai ver que aquela pergunta precisa de uma adição. Então, isso que é uma entrevista semi-estruturada. Você não vai com perguntas 100% rígidas e fixas. Você vai aproveitando o momento para ir tirando conteúdo que você, como pesquisador, você tem que entender sua limitação. Porque aqui a gente não está fazendo um experimento matemático físico que é exato. Eu estou trabalhando nas ciências humanas, então eu tenho que ter noção de que eu posso estar errado como pesquisador. As minhas teses podem estar totalmente erradas e por isso eu vou com uma entrevista semi-estruturada, né? Entretanto, todos discordam de visões negativas sobre a homossexualidade. A maior parte dos participantes afirma possuir um relacionamento positivo com a comunidade religiosa, sendo que poucos relataram situações de desconforto ou de discriminação. Observa-se que os elementos microsistêmicos relacionados à comunidade religiosa que frequentam, como o movimento de aceitação, acolhimento e restrições, parecem ser mais significativos para o desenvolvimento pessoal que o conjunto de crenças que compõem o macrosistema religioso. Olha como é muito mais complexo e contraditório do que eu criar uma conspiração na minha cabeça. Olha como é muito mais tênue. Olha como a realidade é muito mais difícil do que eu penso. Ou seja, esses participantes, eles falam que a religião discrimina no sistema, vamos falar assim, na bibliografia, no sistema litúrgico, mas ao mesmo tempo eles não sofrem na convivência aquilo que a gente espera que eles sofram. Nessa pesquisa em específico, nessa comunidade de vários tipos de religiões e tudo mais. A gente tem religiões diferentes, certo? De novo, não é a realidade completa, mas é um passo que eu dou. Eu não crio uma conspiração. Eu vou para a realidade e tento achar respostas na realidade. Aqui eu tenho outro estudo, uma família como outra qualquer. Casamento igualitário e novas famílias em igrejas evangélicas LGBT.
O artigo debate nexos entre religião, identidades coletivas, política e sexualidade em segmentos de igreja evangélica no Brasil, que retira a homossexualidade das definições de pecado da tradição cristã, constituindo dinâmicas de renovação e politização do campo. A crescente preocupação de algumas vertentes religiosas com o casamento gay, com a adoção por pessoas de pessoas do mesmo sexo e com outras demandas do movimento LGBT tem colocado em foco, a partir de trabalho de campo realizado em igrejas evangélicas brasileiras de perfil minoritário, as igrejas inclusivas ou igrejas LGBT. Argumentos sobre o enlace entre linguagens religiosas e categorias e ideias do campo dos direitos sexuais, constituindo passagens e inovações em um dado contexto. Então, tem pessoas que vão para o campo também e analisam igrejas que são muito mais amistosas, né? Igrejas que são muito mais amistosas com as pessoas LGBT e igrejas que se denominam, inclusive, igrejas LGBT, né? Então, percebe como o movimento, eu não posso simplificar ele, né? Eu não posso trazer uma simplificação a partir do tipo de... a partir de referências anedóticas, né? A partir de referências das pregações que eu vi dos pastores, né? Ok, eu tava pesquisando, por isso que eu perdi um pouquinho o foco, para trazer até outros estudos, para mostrar que você pode achar vários tipos de estudos sobre isso, né? Sobre essas relações e sobre pessoas que não ficam na conspiração. Sobre a comunidade acadêmica e científica que vai para o campo realmente estudar. Heterossexualidade e homossexualidade. Prescrições sobre o uso do corpo das mulheres evangélicas. Aqui focado muito mais sobre a questão do corpo, né? Evangélicos são bem conhecidos por seu recato e pudicidade, mas nem por isso deixam de elaborar prescrições bem específicas sobre como o sexo pode ser vivenciado, contrariando a imagem que deles é feita pelo senso comum. É do conjunto de orientações envolvendo a hetero e a homossexualidade que trata esse artigo. A análise traçada evidencia o modo como a religião se põe como recurso pedagógico de construção e reforma do corpo feminino, não apenas monitorando e controlando, mas produzindo um tipo específico de sexualidade. Os dados foram reunidos principalmente a partir de observação participante realizado entre os anos de 2011 e 2014 na Igreja Batista da Lagoinha, do André Valadão, né, em Belo Horizonte. Foram acompanhados todos os eventos destinados a mulheres e organizados pela pastora Ana Paula Valadão. Porque eu trouxe esse outro exemplo para te falar. Eu pego esses vídeos e eu não posso parar neles. De novo, tô ressaltando isso porque é muito importante. Porque é assim que mal conhecimento é produzido. A partir dessas... parando só e somente nessas referências anedóticas. E a partir dessas lacunas que eu não consigo responder, que as conspirações são criadas. Só que a partir dessas lacunas, que a realidade tem que entrar e que eu tenho que produzir conhecimento humano de verdade. E entrevistar, pesquisar e ver. É isso que deveria ser feito. Se tá indo conhecer os movimentos que organizam essas marchas LGBTQIA+, tá indo conhecer os movimentos, por exemplo, tem movimentos maravilhosos, casas de abrigo aqui em São Paulo para pessoas trans que são expulsas de casa. Eu tenho diversos tipos de movimento. Não se tá fazendo isso. E a mesma coisa tem que ser feita até mesmo com o movimento evangélico. Eu não posso ser desonesto intelectualmente. Eu não posso simplesmente assistir os 3 vídeos lá anedóticos e falar isso sem ter a base. Só que a gente tem base. A gente tem uma base de pessoas que vão lá estudar e falar, isso mesmo. Esse tipo de discurso que o André Valadão faz, ele é replicado em vários tipos de igreja. Mas não quer dizer que pare por aí. Porque mesmo com esse tipo de discurso, eu tenho pessoas homossexuais que frequentam e conseguem criar laços nessas igrejas. Ou seja, eu tenho contradições e eu tenho um fenômeno muito mais emaranhado do que os vídeos só me mostram. Eu não posso parar só no superficial. Certo? Esse vídeo foi um vídeo um pouquinho diferente. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito de gravar ele, gostei muito de preparar ele. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal se você gosta do conteúdo. E até uma próxima.